Hoje eu vim aqui para falar de uma temática que muita gente não sabe o que é. Patrimônio cultural. É isso mesmo. Em 1988, durante a nova Constituição Federal, foi feita uma alteração no termo de patrimônio artístico e histórico para patrimônio cultural brasileiro. Justamente porque a gente estava num novo momento do país e queria incorporar novos patrimônios. Os nossos saberes, as nossas memórias, os modos de práticas e, justamente, essas coisas que a gente, às vezes, não pode tocar, mas que afetam diretamente o nosso dia a dia. O patrimônio cultural, ele não é apenas museus, prédios, chafariz, ou até mesmo estátuas que a gente vê espalhadas por diversos lugares, né? Aquelas capitais que a gente planeja durante as nossas viagens. O patrimônio é tudo aquilo que nos afeta, de alguma forma, na nossa cidade. Outra questão importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente discute patrimônio é o que é importante para cada um de nós e que se torna patrimônio. A gente está falando de uma cidade, nós vivemos num local onde a gente costuma valorizar muito o que vem de fora. Isso já começa desde os imigrantes, né? A gente vive num território muito miscigenado, onde a gente traz pessoas de diversas nacionalidades. É só a gente olhar para o nosso passado. A gente vive numa cidade que é um grande entroncamento ferroviário. E, nisso, a gente tem uma série de questões que a gente acaba valorizando mais. Mas e a nossa própria história? Alguém já parou para pensar qual é o nosso papel aqui, hoje, nesse território? Nós costumamos valorizar muito tudo o que é, às vezes, externo, né? Vem do exterior. Mas a gente não costuma escrever as coisas que a gente conquista. A história dos nossos pais, dos nossos avós. Porque nós fomos educados, desde sempre, a valorizar aqueles que vêm de fora, mas também aqueles que são os vencedores. Então, quando a gente anda pela cidade, voltando a falar sobre a questão do patrimônio, a gente acaba sempre trombando numa rua, numa praça, que leva o nome de um general, um barão, um coronel. Porque só essas pessoas são lembradas. E a trajetória dos trabalhadores, aqueles que realmente construíram esse espaço onde a gente vive hoje. É importante a gente lembrar que o tempo todo a gente está num espaço de disputa. A memória, ela é eternamente um espaço onde as pessoas querem ser lembradas. E a gente é sempre colocado em disputa com essa ideia. Tem alguns anos, eu comecei a pesquisar sobre os espaços de memória aqui de Jundiaí. Na nossa cidade, a gente costuma passar por uma série de locais que a gente, às vezes, não sabe o motivo do nome, quem são aquelas pessoas. E eu comecei a questionar. Com isso, eu criei um projeto que chama Memórias Póstumas da Cidade, onde a gente pesquisa sobre as pessoas que estão enterradas no cemitério mais antigo da cidade. E, com isso, eu comecei a mapear os principais túmulos, aqueles que eram mais bonitos, mais suntuosos, que tinham nomes que remetiam a pessoas da cidade. E comecei a fazer uma série de textos para que isso fosse usado num passeio. Eu realizei essa atividade durante vários anos, até que uma vez alguém me questionou: onde estão os trabalhadores? Onde estão os negros durante o seu passeio? E aí eu, como uma mulher negra, caí em si e pensei: esse projeto precisa mudar. Então, eu estou contando essa história para justamente dizer que essa questão da memória, ela está tão enraizada na gente, essa questão da mudança de pensamento,
que é importante a gente refletir todos os dias em que lugar a gente quer estar e qual a cidade que a gente quer construir para o nosso futuro. Outro projeto também que eu desenvolvi depois desse questionamento é justamente pesquisar a história dos bairros, principalmente os operários, o das pessoas que construíram cada camada histórica desse território. As camadas, elas estão sempre em constante transformação, e de tempos em tempos elas vão mudando. A gente não consegue preservar todos os nossos prédios, todos os nossos rios, apesar da necessidade. A gente está numa sociedade que está em constante mudança. Porém, se a gente não entender o nosso papel como pessoa, a gente não sabe o nosso passado, não vai entender o nosso papel hoje e também não vai conseguir olhar para esse futuro que está tão próximo da gente. Pesquisando sobre esses bairros, eu consegui entender um pouco de como a gente surgiu e o quanto a cidade está sempre nos empurrando para a mudança. E outra questão também sobre o patrimônio é que os espaços de memória, eles estão sempre nos mostrando o quanto a gente precisa estar disposto a mudar. Teve um evento em São Paulo, há 10 anos atrás, onde uma série de pessoas de lugares diferentes e países diferentes estavam dispostas a falar sobre a cidade das ideias. Que cidade nós queríamos para o nosso futuro. E, com isso, a gente conseguiu discutir o que as pessoas estavam esperando justamente dos seus respectivos países, trazendo para aquela discussão uma mudança para um novo paradigma. E uma das frases que me impactou é justamente do arquiteto, que todos talvez conheçam, que é o Paulo Mendes da Rocha. Ele falou justamente o seguinte: nós, pessoas, nós, o povo, somos a cidade. E a nossa capacidade interna de transformação é o que faz com que cada um de nós sonhe com um mundo melhor. É isso, gente. Muito obrigada.